A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos de estudos das lições da Escola Bíblica Dominical, editora CPAD, Lições para Adultos. Estamos aqui prontinhos para estudar mais uma lição, a lição de número 10 desse trimestre, em que estamos estudando aí como um assunto geral as promessas de Deus. Já estamos na lição de número 10, lição esta que estará sendo estudada nesse dia 8 próximo, e o título da lição do dia 8 de dezembro será a promessa da proteção divina. Esse é o título, o assunto que estará sendo esmiuçado nesse próximo domingo. E aí começamos fazendo aquelas perguntas que nos ajudam a se aprofundar no tema. O homem precisa de promessas, o crente precisa de promessas, ou melhor, de proteção. Mas que proteção é essa que o crente precisa? O crente precisa se proteger de quê? O crente precisa de proteção contra quem? E como funciona essa proteção divina sobre o ser humano? Esses dias eu vi um comentário de alguém que dizia que o sol nasce para todos, mas a sombra, ela existe para aqueles que tomam a iniciativa de ir para debaixo da sombra. Ou seja, o sol nasce para todos. A sombra, ela está disponível, mas nem todo mundo desfruta da sombra. Quando a gente fala de proteção divina, se encaixa perfeitamente nessa analogia, porque a proteção divina, ela está disponível a todos, mas nem todos gozam da proteção divina. Nem todos desfrutam da proteção divina. Por quê? Porque a proteção divina, ela está disponível para todos, mas ela está condicionada também a uma iniciativa do ser humano. Existem pessoas que não creem, que não acreditam e que não se sentem necessitadas de serem protegidas e guardadas por Deus. Por incrível que pareça, é uma realidade isso. Existem pessoas que não sentem essa necessidade. Então, o assunto de hoje é importante para nos fazer compreender como funciona essa proteção. É Deus que dá a proteção, mas Ele protege a quem? Quais são as condições que Deus exige de nós para que nós possamos contar com a sua proteção? Porque Deus, Ele é soberano. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele decide sobre tudo e sobre todos. E Ele está disposto, sim, a guardar, a proteger, mas é necessário que nós também venhamos nos enquadrar dentro da condição que Ele também exige de cada um de nós. Então, nós precisamos nos condicionar, precisamos nos sujeitar, nos submeter à vontade dele, para que nós possamos, de fato, desfrutar da sua proteção e do seu cuidado. Deus não tem compromisso com quem vira as costas para ele. Deus não tem compromisso com aqueles que rejeitam e que não crê nele, ou que rejeita a sua proteção e seu cuidado. Deus tem compromisso com aqueles que abre mão do seu eu, das suas próprias vontades e se submete integralmente ao Senhor. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como funciona essa proteção divina na vida dos servos de Deus, na vida dos salvos. Muito bem. Agora, uma outra questão aqui que nós temos a analisar, e eu vou comentar com base nos objetivos da lição, porque essa lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. O primeiro objetivo desta lição é nos fazer compreender que existe uma batalha espiritual. Veja bem, é uma batalha que ela começa no campo espiritual e ela vai refletir na vida material, na vida física de cada um de nós, mas a sua origem, ela é espiritual. Então a lição vai nos fazer compreender com mais clareza como é essa batalha. Que tipo de batalha é essa que nós enfrentamos? E se ela é espiritual, quais são as armas que nós devemos utilizar para enfrentar,
para fazer parte desta luta. Porque, imagine bem, para que você possa lutar esta batalha, você precisa estar armado com os armamentos, com as ferramentas próprias para esse confronto. Do contrário, você seria, você, qualquer um de nós seríamos facilmente destruídos. Então nós vamos aprender nesta lição aqui que nós cristãos, nós temos inimigos. Sim, nós temos inimigos. A Bíblia fala de alguns inimigos do crente. O mundo se faz nosso inimigo. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Inimizade contra Deus. O mundo se faz nosso inimigo. Quando eu falo de inimigo aqui, com o mundo como nosso inimigo, evidentemente que eu não estou falando do planeta Terra no sentido físico. Eu estou falando do sistema, o sistema espiritual mundano, que influencia a sociedade, influencia os hábitos, os costumes, influencia o dia a dia do ser humano, influencia governos. Então, é uma guerra espiritual, porque, na verdade, esse sistema que nós estamos chamando aqui de mundo, sistema mundano, ele tem a sua origem no mundo espiritual e reflete no mundo social, no mundo físico, no dia a dia de cada um de nós. Então, a nossa luta tem como um dos nossos inimigos o mundo. O outro inimigo ferrenho nosso, e eu diria que é até o pior de todos, é a carne. A Bíblia diz que a carne não entrará no reino dos céus. Mas para onde você vai nessa terra, a carne te acompanha. Você pode ir para um culto alegre, abençoado, você está ali sentindo a presença de Deus, mas a carne está ali com você. Se você não vigiar, no meio daquele ambiente abençoado, você peca. No meio daquele ambiente maravilhoso, você pode pecar. Por quê? Porque a carne está ali com você. A carne, eu considero o inimigo mais terrível que nós temos, porque ele tem acesso a lugares que você pode achar que está ali seguro, tranquilo, e de repente, se você não vigiar, ali você pode ter algum tipo de problema. Então, a carne é um inimigo terrível, perigosíssimo. E o outro inimigo que nós temos a enfrentar é o diabo e os seus anjos ou demônios. O diabo é um inimigo terrível e ele é o causador, ele é o que instiga para que o mundo e a carne sejam também nossos inimigos. O diabo, ele é a origem do mal. Então, todo mal que passa pela carne, pelo mundo, tem a sua origem no diabo. Então, a nossa luta, o nosso confronto, a nossa batalha espiritual está diretamente relacionado com esses inimigos que, a todo momento, tentam nos fazer pecar, tentam nos fazer errar e, assim, nos tirar do foco, nos tirar da presença de Deus. Mas por quê? Por que o diabo, que é a origem do mal, por que ele trabalha tanto contra o crente, contra a igreja, contra cada um de nós? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos amados de Deus. E o diabo, ele sabe que nessa batalha espiritual ele não tem a menor chance contra Deus. A menor chance. Ele não tem a menor condição de ganhar a Deus numa batalha. Mas ele tenta contra os amados de Deus, contra as criaturas de Deus, contra os filhos de Deus, que somos nós. E ele lança todas as suas artimanhas, os seus ardis, justamente para tentar nos roubar da direção, da bênção, da presença de Deus. Mas Deus, ele nos capacita, ele nos guarda, ele nos protege, justamente para que nós não sejamos presas do inimigo. Nós não sejamos vencidos pelo diabo. Então o Senhor nos condiciona para vencermos essa batalha. Mas eu quero deixar muito claro para vocês que esta é uma batalha onde, na verdade, o diabo lança todas as suas forças contra nós
porque ele não pode contra Deus, mas ele lança contra nós que somos filhos de Deus. No entanto, essa não é uma batalha onde o vencedor ganha de forma apertada, de forma difícil, como se quase que perdendo a luta. Não, não. Quem nos guarda, quem nos protege é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Enquanto nós estivermos em Cristo, enquanto nós estivermos guardados no Senhor, não há a menor possibilidade do inimigo derrubar um crente, derrubar a cada um de nós. Enquanto nós estivermos em Cristo, não há a menor possibilidade dele derrubar. O diabo não pode tocar num crente, a não ser que Deus permita, porque ele é o Senhor, ele é soberano. Não há a menor possibilidade do diabo tocar num crente, a não ser duas razões, duas causas. Ou o crente está se afastando de Deus, não está vigiando, está se distanciando da proteção divina, está abrindo mão do cuidado de Deus na sua vida, ou Deus até pode permitir alguma situação para provar, para fortalecer, para aperfeiçoar o crente. Como temos o caso de Jó, que foi provado. Mas é interessante você observar que em nenhum momento da história de Jó, quando Jó foi provado, foi ali tentado, o inimigo lutou de todas as formas para fazer Jó errar e tirou de Jó tudo que Jó tinha, em nenhum momento Jó atribuiu ao diabo o que estava acontecendo. Em nenhum momento. Em nenhum momento o Jó falou, o diabo está me perturbando, o diabo está me atacando, o diabo está me tentando. Em nenhum momento ele atribuiu ao diabo o que estava acontecendo na vida dele. Ele sim questionava a Deus. Ele perguntava a Deus, ele buscava compreender isso em Deus. Ele pedia a Deus que desse a ele uma explicação. Mas em nenhum momento ele atribuiu ao diabo. Então Jó nos deixa uma lição ali muito importante, uma lição muito interessante. A sua vida, a minha vida está escondida em Deus? Então, não se preocupe. Mesmo com as situações adversas que você estiver enfrentando, não temas. Não se apavore, não se desespere, porque Deus está no controle de tudo. Se Ele está permitindo você passar por isso, um propósito Deus tem. Pode ser corretivo, pode ser para te fortalecer, pode ser para te proporcionar experiências espirituais maiores, mas um propósito Deus tem. O fato é que Deus não perdeu o controle da sua vida, porque Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não vacila, Deus não descuida, Deus não tira os olhos de você, a sua vida está nas mãos dele 24 horas por dia. Então não há a menor possibilidade de você perder essa batalha espiritual desde que você esteja debaixo da proteção de Deus. Dê para compreender? Eu estou colocando essa situação porque a gente sabe que existem os extremos. Existem aqueles que acham que Deus está ganhando a luta contra o diabo numa batalha que parece um jogo de futebol, onde o time lutando contra o outro ganha com um gol aos 48 minutos do segundo tempo, na prorrogação. Parece que Deus está ganhando a batalha contra o diabo dessa forma. Não, não é assim não. Não é desse jeito. Também nós não devemos subestimar a força do inimigo. O diabo existe, ele é real, ele trabalha, ele tem o seu poder de ação, né, de influência, ele é astuto, ele é acusador, ele é enganador. Então você deve vigiar, você deve manter a sua guarda alta, você deve manter sempre vigilância na sua vida espiritual, se revestir com a armadura de Deus, não deixar brechas. No entanto, você não tem que ter medo, você tem que ter temor a Deus e a convicção de que Deus está no controle da sua vida. E o diabo não pode tocar naqueles que estão guardados em Cristo Jesus.
Deu para vocês compreender? A gente precisa achar esse ponto de equilíbrio. Então, o primeiro objetivo da lição é conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Segundo objetivo da lição, ressaltar a onipotência de Deus com base na doutrinária para a proteção divina. Então, nós vamos falar aqui sobre isso. Deus, ele nos protege porque ele é onipotente. Se ele é onipotente, significa que ele tem todo o poder. Então, que negócio é esse? De você viver a sua vida como se o diabo pudesse te atingir, te atacar à torta direito. Não tem condição. Não há essa possibilidade. Não há. A Bíblia deixa muito claro quanto a isso. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Não tem como te atingir. O mal não vai te atingir. Você não vai ser tocado pelo mal enquanto você estiver guardado em Deus. Enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus. Mas se em algum momento você passar por situações adversas, complicadas, ao invés de você enaltecer a força do diabo, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Lembre-se que quem está no controle da sua vida é Deus. Então, em vez de você dar o holofote para o inimigo, o melhor que você faz é engrandecer a Deus, apresentar a sua queixa a Deus e confiar, crer que Ele está no controle da situação e se Ele te permitiu passar por isso, algum propósito Ele tem na sua vida, tá certo? E o terceiro objetivo da lição fala sobre compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Bom, voltando aqui ao início da lição, nosso textuário está em Salmos 91, versículo 11. Salmo 91, versículo 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O Salmo 91 é muito conhecido, né? É o salmo talvez mais conhecido da Bíblia. E nós também sabemos que, erradamente, muita gente usa o Salmo 91 como um amuleto. O Salmo 91 é usado por muitas pessoas como amuleto. Eu já vi em muitas casas o Salmo 91 aberto em cima da estante lá, do REC. Já vi em muitos lugares o Salmo 91 aberto, em muitos carros, as pessoas dirigindo, bota lá no painel o Salmo 91 aberto, na Bíblia. Tem casas por aí que o Salmo 91, a página do Salmo 91 está amarelinha, de tanta poeira que pega porque só fica aberto ali. É pecado, pastor? Não estou dizendo que você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 é pecado. Eu acho até bonito. Eu acho até que fica bonito. Quando você chega numa casa, você acha o Salmo 91 aberto. Acho bonito. Só que é preciso compreender que o Salmo 91, por si só, não tem poder de proteção nenhuma. Não tem poder de proteção. Pensar dessa forma, que o Salmo 91 aberto te protege sua casa, é fazer do Salmo 91 um amuleto. Aí nós temos um problema. Aí não. Aí você está fazendo algo condenável. Você usar o Salmo 91 ali como um hábito seu, que você gosta, beleza, tudo bem. Mas de que valor terá você ter a sua Bíblia aberta no Salmo 91 se você não obedece o Deus do Salmo 91? Se você não se submete ao Deus do Salmo 91? Se você não quer seguir a ordem, a orientação, o ensino, a doutrina deixada pelo Deus do Salmo 91? Não tem valor nenhum. Você precisa crer, obedecer, se sujeitar ao Deus do Salmo 91. Aí sim, aí você vai ter proteção, aí você vai ser guardado, desde que você obedeça ao Deus do Salmo 91. Tem muitas pessoas que querem a bênção do Salmo 91, mas não querem compromisso com Deus do Salmo 91. E isso é muito complicado, né? Então, o Salmo 91 é sem dúvida nenhuma, o salmo mais lido, mais conhecido. Até as pessoas de outras religiões gostam do Salmo 91. É bonito, é maravilhoso, oferece uma proteção magnífica, extraordinária ali, uma proteção divina. Mas a questão é, e o compromisso com Deus do Salmo 91? Existe? Existe comprometimento com Deus do Salmo 91? Existe renúncia das práticas do pecado, dos prazeres desta vida para obedecer o Deus do Salmo 91?
é preciso que você saiba que o Deus protetor do Salmo 91 tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus não tem compromisso com quem vira as costas para ele. Tá certo? Bom, a verdade prática diz assim: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Sim, a promessa de proteção é para todos que são fiéis. E se não for fiel? Deus não tem compromisso com quem não é fiel. Deus tem compromisso com aqueles que são fiéis a ele. Tá certo? Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 17, Salmos 91, versículo 1 até o 8, são os textos base aqui da nossa leitura bíblica em classe. Temos duas passagens bíblicas distintas, onde no Salmo 91 nós temos aqui a ação divina, né, dando proteção aos seus seguidores, aos que servem a Deus. Então temos no Salmo 91 a ação divina em favor daqueles que obedecem, que se sujeitam a ele. E em Efésios capítulo 6, versículo 10, nós temos o ensino trazido aqui pelo apóstolo Paulo para aqueles que desejam a proteção divina, para aqueles que desejam vencer a batalha espiritual diária. E o apóstolo Paulo traz aqui a condição para que nós sejamos vencedores na nossa batalha espiritual é nos revestir com a armadura de Deus. Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo começa aqui no versículo 10, orientando os crentes a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, peraí, eu tenho que tomar iniciativas. A proteção que eu busco ter, que eu quero ter, não depende só de Deus. Depende de mim também. Eu preciso tomar algumas iniciativas para que eu possa, de fato, gozar da proteção divina sobre mim. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, Paulo apresenta aqui o diabo como nosso inimigo. Ele apresenta o diabo como nosso inimigo, apresenta o diabo como um ser astuto, um ser que arma ciladas contra nós. E para nós lutarmos contra isso, contra a astúcia do diabo, para nós vencermos as ciladas do diabo, devemos nos revestir com a armadura de Deus. Paulo faz uma analogia, uma comparação. Ele pega a armadura de um soldado romano e faz comparações com os elementos, as armas que nós precisamos utilizar na nossa vida espiritual para resistir às astutas ciladas do diabo. Versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha que coisa interessante nesse versículo 12. Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é espiritual. Por trás daquele vizinho que está jogando lixo na sua casa para te infernizar, tem muitas vezes uma ação espiritual. Por trás daquele colega do seu trabalho que está ali todos os dias te provocando para tentar te desestabilizar, tem uma ação espiritual. Muitas vezes por trás de uma palavra infeliz do seu cônjuge, que traz ali tristeza ao seu coração, tem uma ação espiritual. Por trás, muitas vezes, de uma reação de um filho ou de um pai, que seja, de alguém que você ama, uma reação que te desestabiliza, palavras, atitudes, que acabam desestabilizando o seu emocional, pode ter ali uma ação maligna. Porque, na verdade, a gente precisa entender que eles não são os nossos inimigos. O seu inimigo não é seu pai, seu irmão, seu tio, sua prima, seu colega de trabalho, seu patrão, seu empregado. Não. O seu inimigo é outro. Essas pessoas podem acabar servindo como instrumentos malignos, pode acabar servindo até como um canal do mal para te atingir.
O diabo pode astutamente colocar pensamentos, sentimentos nessas pessoas para de alguma forma vir contra você, mas você precisa ter uma visão mais ampla, você precisa enxergar além da parede, você precisa entender que a sua luta não é contra eles, a sua luta está no campo espiritual. Então o crente precisa reagir não com armas humanas, não com a força humana, mas ele precisa agir com sabedoria, com as ferramentas que são disponibilizadas pelo próprio Deus para nós, com as armas que são disponibilizadas pelo próprio Deus para a nossa vida espiritual. É preciso entender isto. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. E aí Paulo traz aqui uma galeria de classes, de demônios, de anjos caídos, de seres espirituais que trabalham contra mim, contra você, contra a igreja. Então ele fala aqui, principados, que são aqueles anjos que exercem uma posição hierárquica maior, contra as potestades, anjos poderosos, anjos caídos, demônios poderosos, contra os príncipes das trevas deste século. Está falando aqui daqueles seres angelicais que têm o poder de comando, de autoridade maior sobre outros. Então ele está falando aqui de seres que têm autoridade sobre outros seres, porque o mundo espiritual, os demônios, eles são organizados, eles trabalham organizados. Há uma organização bem orquestrada para lutar contra a igreja. Nós estamos numa guerra, e a guerra exige que os soldados trabalhem de forma organizada. No mundo espiritual, nessa batalha espiritual que nós vivenciamos, não é diferente. Então ele fala aqui contra as potestades, a nossa luta é contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Ou seja, até mesmo dentro da igreja, até mesmo no nosso meio, existe infiltrados. Existe uma ação maligna, muitas vezes infiltrada, que ali trabalha para causar a discórdia, para causar a divisão, a dissolução, a rebeldia, a desobediência, e vai minando a espiritualidade, a unidade, a comunhão, provocando muitas vezes situações de escândalo, para envergonhar, para desmoralizar, infiltrados, ações malignas infiltradas no meio com a finalidade de promover a instabilidade espiritual da igreja. Vocês estão compreendendo? Então Paulo diz aqui que essas ações malignas muitas vezes conseguem penetrar no nosso meio, conseguem estar no nosso meio. Daí nós temos os falsos profetas, daí nós temos o espírito do anticristo muitas vezes agindo, né? Aí nós temos o surgimento das doutrinas, falsas doutrinas heréticas, que vão entrando no nosso meio e vão criando confusão na mente daqueles que são menos esclarecidos, que têm menos conhecimento da verdade, e assim vai causando um terrível mal. Mas aí Paulo ensina, a partir do versículo 13, quais são as armaduras, né? Quais são as armas que nós devemos fazer uso para lutar contra essa ação maligna. Aí ele fala, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então ele fala aqui que nós precisamos ter os nossos lombos revestidos com a verdade. Isso significa que crente não pode viver assentado na mentira, no engano. Crente não pode amar a mentira e muito menos praticar a mentira. A mentira é do diabo. A mentira é uma artimanha maligna. Mentira não combina com a vida de um salvo. Então Paulo fala aqui que devemos cingir os nossos lombos com a verdade. Vestir da couraça da justiça. O crente não pode ser injusto. O crente não pode ser trapaceiro, egocêntrico.
do tipo que gosta de levar vantagens sobre outros, oprimindo outros, suprimindo outros. Não, o crente precisa ser justo. E é por isso que Paulo fala aqui que nós devemos viver de forma, vestido com a couraça da justiça. Devemos viver a justiça de Cristo em nós, buscar a retidão. Versículo 15, calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz, para não pisar nas pedras, nos espinhos, e nos tirar do foco, para que nós não venhamos perder a direção. Então precisamos ter os nossos pés calçados com o evangelho da paz. Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, para nos proteger das dúvidas, das incertezas. A fé deve nos servir como um escudo de proteção contra tudo quanto é confusão que possa surgir, seja doutrinária ou até na prática diária da vida. Versículo 16 ainda diz, sobretudo tomando o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. Para proteger a nossa mente, proteger das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, para nos guardar, para que a nossa mente não se corrompa com as coisas deste mundo, não sejamos levados pelos pensamentos maus. Versículo 17 ainda, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que não pode faltar na vida de nenhum crente, o domínio, a habilidade para lidar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O crente precisa manejar bem a palavra. Isso não é só o obreiro. Crente, de modo geral, precisa conhecer a Bíblia, conhecer e praticar a palavra de Deus, manejar bem a palavra, para que ele possa triunfar diante dos ataques do inimigo. E aí, terminando esta parte de orientação aqui dada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, nós passamos para o Salmo 91. Em Efésios, capítulo 6, nós encontramos aqui Paulo dando as condições para que nós sejamos protegidos, guardados pelo Senhor. Existe uma condição. Qual é a condição? Nós precisamos nos revestir com a armadura de Deus. Temos que tomar a nossa iniciativa. Agora, no Salmos 91, o que nós temos aqui? Olha o que diz o texto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Temos aqui nesse primeiro versículo, Deus sendo apresentado como o Altíssimo, o Soberano, o Senhor sobre todas as coisas, Deus dos deuses, onipotente, ou seja, todo poder está sobre ele. Todo poder pertence a ele. E o texto diz que quem habita no esconderijo do Altíssimo está repousando debaixo da sua sombra. Está protegido debaixo da sua sombra. Deu para compreender? É condicional. É condicional. Você quer a proteção que está escrito no Salmo 91? Se submeta. Vá para a sombra do Altíssimo. Vá para a proteção dele. Vá para a presença de Deus. Vai habitar na presença do Altíssimo, para que você possa desfrutar da sua proteção. Versículo 2. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aqui nós temos o texto apresentando Deus como meu Deus. Você já imaginou que coisa linda você poder chamar Deus de meu Deus? Isso fala de intimidade. Isso fala de uma aproximação. Meu Deus. Ele é o meu Deus. Isso fala de intimidade. Isso fala de ligação. Para você chamar Deus de meu Deus, você tem que se sentir pertencente a Ele também. Você que é casado, como é que você trata a mulher que casou contigo? Como que você trata o marido que casou contigo? Minha mulher. Minha mulher. Você está falando, declarando que você tem com ela uma intimidade
que lhe permite se sentir dono dela e ao mesmo tempo pertencente a ela. Meu marido, uma mulher que fala isso, ela está afirmando com todas as letras o seu grau de intimidade que tem com seu marido. Quando nós falamos assim, meu Deus, nós estamos dizendo que temos uma íntima comunhão com esse Deus, uma ligação profunda com esse Deus. Estamos envolvidos sentimentalmente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, totalmente, a nossa vida totalmente envolvida nele. Então o salmista aqui fala, direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Versículo 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então aqui nós temos os perigos que sobrevêm a nós, mas se nós estivermos debaixo da sombra do Onipotente, da sombra do Altíssimo, nós não temos nenhum perigo que nos alcance. Versículo 4, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Aqui temos uma analogia. Jesus falou também lá nos evangelhos, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis proteger vocês como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. Aqui nós temos essa analogia. Deus está oferecendo as suas asas protetoras. Você já viu como que uma galinha faz para proteger os pintinhos de um gavião? Como que ela luta, como que ela enfrenta, como que ela vai de encontro ao gavião e batalha ferrenhamente para proteger os seus pintinhos? Mas quando um pintinho sai da proteção das asas da galinha, da sua mamãe, e começa a perambular pelo quintal sozinho, lá de cima, o gavião está observando. E o gavião vai esperar o momento certo para ele atacar aquele pintinho que está só, de tal forma que não dê tempo para que a sua mamãe, a galinha, consiga socorrê-lo. Assim é na vida espiritual também. A proteção divina está disponível a todos. Mas tem pessoas que fazem como um pintinho rebelde, que se afasta, se distancia. E quem se distancia das asas do Senhor, falando aqui no sentido comparativo, figurativo, numa figura de linguagem, quem se distancia dessas asas protetoras, automaticamente fica ao léu da sorte, fica sujeito às investidas do inimigo. Mas o texto aqui garante proteção para aqueles que se submetem, para aqueles que não se afastam da presença de Deus. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Versículo 5, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Ou seja, a proteção divina, ela é dioturna. Ela é dioturna. Ela te alcança de dia e também te alcança de noite. Nas noites mais escuras, mais densas, nos dias mais difíceis, o Senhor é contigo. Se passares pelas águas, não te afogarão. Se você passar pelo fogo, não se queimará. Por quê? Porque o Senhor é contigo, por onde quer que andares. Isso é promessa de Deus. É promessa para aqueles que estão obedecendo, se voltando, se aproximando de Deus, buscando a Deus. Versículo 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Proteção total e absoluta diante das investidas do inimigo. Ah, pastor, mas então como é que pode? Se Deus promete nos guardar, nos livrar, por que muitas vezes a gente passa por situações tão difíceis? Deus tem os seus propósitos. Agora, o fato é que nada foge ao controle de Deus. Nada, 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 nada. E não fique enaltecendo o diabo, não. Quem cuida de você é Deus. Quem guarda você é Deus. Eu já tive a oportunidade de visitar alguém que a pessoa, sendo crente,
Ah, pastor, eu bebi um negócio na casa de fulano e acho que tinha alguma coisa na bebida lá, acho que a pessoa fez um trabalho e aquilo me fez mal. Não, não tem isso. Não tem isso. Para aqueles que estão guardados no Senhor Jesus, não há esse perigo. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. É preciso que a gente creia, confie que quem nos guarda, quem nos protege é o Senhor. A não ser que esse crente não esteja, de fato, vivendo como crente. A não ser que ele não esteja sendo sincero e fiel a Deus como deveria. A não ser que essa pessoa tenha se afastado de Deus. E aí ele fica sujeito. Mas caso contrário, o Senhor é o seu guardião, é o seu protetor. E ninguém tem mais interesse de te livrar do mal do que o nosso Deus, o teu Pai, o Senhor Deus. Tá certo? Então, no nome de Jesus, você é guardado, protegido. Você alcança livramento. Bom, a nossa lição está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós temos aqui proteção espiritual contra o inimigo. Primeiro subtópico, proteção contra o maior inimigo. Segundo subtópico, os inimigos espirituais em Efésios. Aí o comentarista faz aqui aquele comentário que eu até já citei aqui, mas recomendo que vocês leiam novamente. Terceiro subtópico, as armas espirituais do crente, né? Que eu já citei aqui também, mas recomendo que vocês leiam e acompanhem com muito cuidado. No segundo tópico, nós temos aqui a maravilhosa proteção de Deus. Primeiro subtópico, a proteção de quem se relaciona com Deus. Segundo subtópico, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Terceiro subtópico, a onipotência de Deus. E a lição se encerra com o terceiro tópico, falando sobre promessas e proteção. Os inimigos serão derrotados, segurança e vitória para os que temem o Senhor, e no terceiro subtópico, a abrangência da proteção de Deus. Está aqui uma lição maravilhosa que vai nos fazer compreender que a sua vida, a minha vida, está nas mãos de Deus. Então, deixe que o Senhor cuide da sua vida. Se submeta à vontade de Deus. Procure vigiar com oração a sua vida. E revista-se da armadura que Deus designou para que nós façamos uso, como está em Efésios capítulo 6. Se você usar essa armadura, não haverá brecha, não haverá falha que permita que o diabo entre para de alguma forma te destruir, te atrapalhar. Que Deus abençoe os irmãos. Espero que esta lição, esse comentário contribua para que você tenha uma excelente aula nesse dia 8 de dezembro. Se você puder, compartilhe também. E se você puder fazer um comentário, eu agradeço muito. Você comentando aqui a nossa lição, você também estará fortalecendo, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.